Polícia Federal prendeu mais uma vez o banqueiro Daniel Vorcaro, que foi transferido para um presídio em São Paulo. Congresso decidiu votar PEC da segurança, mas redução da maioridade penal vai ser consultada em referendo popular. Israelenses intensificaram ataques no Oriente Médio e pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram um submarino para afundar o navio. Ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu a quebra de sigilo de amiga do filho do presidente Lula, suspeita de fraudar aposentados. O prefeito e o vice da capital do Amapá foram afastados por desvio de dinheiro de obras na área da saúde do município. Ocupação de áreas sujeitas a desabamentos provocados por tragédias climáticas disparou no Brasil. Paciente vai receber amanhã em Santa Catarina medicamento para curar lesões na coluna que ainda passa por testes. E no Dia Mundial da Obesidade, Brasil fica sabendo que tem o dobro da média global de crianças acima do peso. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal voltou a prender hoje o banqueiro Daniel Vorcaro. Ele foi transferido para um presídio de Guarulhos, na Grande São Paulo. E, de acordo com as investigações, ele participava de um grupo criado para obter informações sigilosas e monitorar pessoas consideradas prejudiciais aos interesses do Banco Master. O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi preso preventivamente nesta quarta-feira em nova etapa da Operação Compliance Zero. A ordem partiu do ministro André Mendonça, do Supremo, que assumiu a relatoria das investigações. Segundo a decisão, há indícios de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de sistemas e atuação de organização criminosa. A nova prisão ela foi determinada após a Polícia Federal encontrar no celular de Vorcaro mensagens que indicariam a intenção de forjar um assalto contra um jornalista e mensagens indicando o monitoramento do profissional. Também foram presos Fabiano Zetel, apontado como operador do grupo, Luiz Felipe Mourão, conhecido pelo apelido de Sicário, e o policial federal aposentado Marilson Roseno. As investigações elas apontam que o grupo chamado de A Turma fazia ameaças a pessoas consideradas opositoras. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A decisão do ministro aponta ainda a suspeita de envolvimento de servidores do Banco Central. Segundo o Supremo, eles teriam orientado o empresário sobre estratégias regulatórias, revisão de documentos e condução de reuniões com a autoridade monetária. Há indícios, inclusive, de pagamento de vantagens indevidas, inclusive com a simulação de contratos de consultoria. Os dois foram afastados e vão ter agora de usar tornozeleira eletrônica. À época dos fatos, o Banco Central era presidido por Roberto Campos Neto. As investigações apontam ainda invasão de sistemas da própria Polícia Federal e do Ministério Público Federal, além da falsificação de documentos públicos. Foi simulada até a assinatura de integrante do Ministério Público. A Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens de até 22 bilhões de reais para interromper movimentações financeiras do grupo. A defesa de Vorcaro ainda não se manifestou. Já os advogados de Fabiano Zetel afirmaram que ele se apresentou voluntariamente à Polícia Federal e está à disposição da Justiça. A Procuradoria-Geral da República havia pedido mais prazo para analisar o caso e afirmou que não via urgência imediata para as prisões, mas o ministro André Mendonça determinou as medidas e concedeu 72 horas para a manifestação formal. Daniel Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, quando tentava embarcar para o exterior, mas ele foi solto dias depois. Agora, o Supremo entende que há risco concreto à investigação e à integridade de pessoas citadas no inquérito. O caso segue sob relatoria do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Federal de Falências, em Miami, realiza uma audiência para decidir sobre o alcance das investigações em território norte-americano de possíveis bens de Daniel Vorcaro, no estado da Flórida.
As autoridades brasileiras suspeitam que o proprietário do Banco Master tenha adquirido obras de artistas renomados, como Pablo Picasso, Andy Warhol e Mark Rothko, nos Estados Unidos. O liquidante, nomeado pelo Banco Central para administrar o Banco Master, solicitou ao Tribunal de Miami a intimação de 22 organizações para localizar bens que possam pertencer ao banqueiro. Uma das principais testemunhas de Gabriel Vorcaro morreu agora à noite na prisão. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão era conhecido como Sicário de Vocaro. Sicário, na linguagem popular, é o capanga. Luiz Felipe estava internado no Hospital João 23, em Minas Gerais, para onde foi levado depois de ser encontrado desacordado na cela em que estava na Superintendência da Polícia Federal Mineira. Segundo a PF, ele se suicidou na prisão e a morte encefálica foi constatada no hospital. Sicário foi preso na manhã desta terça-feira pela operação que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. Também foi preso na mesma operação o banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como chefe da organização criminosa estruturada em diferentes núcleos. A Polícia Federal informou que será aberta uma investigação interna para apurar o caso e vídeos que mostram a dinâmica do que aconteceu serão entregues ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do processo no Supremo Tribunal Federal. 50% dos feminicídios que aconteceram no Brasil nos últimos 2 anos foram em cidades pequenas, com até 100 mil habitantes. O estudo apresentado hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança também mostrou que o número de casos no país aumentou 38%. Só no ano de 2025, o número de vítimas desse tipo de crime foi de 60.904 mulheres. Em 2024, 5.150 mulheres foram mortas por companheiros ou ex-companheiros, além de 4.755 vítimas de tentativas de feminicídio. De acordo com o estudo, entre as cidades pequenas, apenas 5% tem delegacia da mulher e 3% tem casa-abrigo, que é o equipamento para a mulher que está numa situação de risco muito elevado. As cidades médias, que têm entre 100 mil e 500 mil habitantes, concentram 25% das vítimas de feminicídios. Em 81% dessas cidades, há a delegacia da mulher e em 40% o casa-abrigo. Em relação às cidades grandes, com mais de 500 mil habitantes, 98% tem delegacia da mulher, 73% tem casa-abrigo e concentram 25% dos feminicídios. De acordo com o estudo, a série histórica iniciada em 2015 teve uma escalada crescente no número de casos ano após ano. Desde março de 2015, quando a lei passou a classificar como feminicídios assassinatos motivados por violência doméstica e familiar ou por menosprezo e discriminação à condição de mulher, ao menos 13.703 mulheres foram mortas no país sob essa tipificação. Os dados são baseados em boletins de ocorrências registrados pelas polícias civis estaduais. Especialistas apontam que parte do crescimento observado ao longo da década se deve ao aprimoramento na capacidade institucional de identificar e classificar corretamente os casos. O levantamento revela ainda que 13% das vítimas de feminicídios tinham medidas protetivas contra os companheiros ou ex-companheiros. A análise do Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi produzida a partir dos dados dos registros policiais e das secretarias estaduais de Segurança Pública e da Defesa Social. O governo de Israel intensificou hoje os ataques ao Irã. Depois de iniciar a incursão por terra no Líbano para combater o Hezbollah, o Estado judeu dividiu suas atenções para os bombardeios em Beirute e Teherã. O governo israelense ordenou que as pessoas no sul do Líbano desocupem a região. A guerra no Oriente Médio entrou no seu 5º dia consecutivo. Os ataques já se espalharam por várias frentes, incluindo ataques aéreos israelenses na capital iraniana Teherã, mas principalmente ameaças sobre o futuro sucessor do líder supremo iraniano. Desde a morte do Ayatollah Ali Khamenei, que foi um dos estopim para as retaliações persas, os bombardeios estão focando nos prédios das autoridades iranianas. Um integrante da Assembleia de Especialistas para a Liderança afirmou que o líder supremo seria nomeado na primeira oportunidade e que essa escolha está próxima. O
O jornal norte-americano The New York Times disse que um dos favoritos à sucessão é o filho de Khamenei, Mojtaba Khamenei. Porém, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que qualquer dirigente iraniano escolhido para substituir o líder supremo será alvo caso mantenha políticas hostis contra Israel e seus aliados. Diante disso, o exército israelense vem aumentando seus ataques, incluindo uma nova onda de bombardeios contra centros de comandos usados pelas temidas forças de segurança interna do Irã e pela milícia do país persa. A mídia estatal persa informou que explosões foram registradas em várias partes do país. Em outra frente, o exército israelense já conduziu suas incursões em partes da fronteira com o Líbano e emitiu uma ordem de retirada para cerca de 200 mil libaneses que vivem no sul do país árabe. Com a ordem, uma onda de deslocamento já se iniciou. A estimativa é que entre 30 mil e 5 milhões e meio de libaneses se desloquem pelo país. No entanto, existe uma preocupação de uma parte da população local não evadir a região. Isso porque 75% da população no sul libanês adere ao xiismo, que é o ramo do Islã que comanda atualmente o Irã. No âmbito político, a União Europeia olha com atenção para o conflito, visto que alguns países do continente já estão se armando e acelerando alguns projetos de equipamentos de ponta. Em entrevista coletiva, a chefe de política externa da entidade, Kaja Kallas, repudiou os ataques iranianos nos países vizinhos e disse que o objetivo de Teherã é semear o caos. A guerra no Oriente Médio já está se intensificando rapidamente. A estratégia de Teherã é semear o caos e incendiar a região. Ao atacar indiscriminadamente seus vizinhos, o regime está criando fortes indícios de sua própria ruína. É claro que o cenário ideal seria um Irã democrático que não representasse nenhuma ameaça aos seus vizinhos. Mas, obviamente, esse resultado está longe de ser certo. No momento, ninguém pode prever que rumo essa guerra tomará. E a seguir, ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu a quebra de sigilo de amiga do filho do presidente Lula, suspeita de fraudar aposentados. E o prefeito e o vice da capital do Amapá foram afastados por desvio de dinheiro de obras na área da saúde do município. O presidente Lula afirmou hoje que a ONU está ficando desacreditada. A declaração em referência ao que está acontecendo hoje no Oriente Médio foi feita durante a cerimônia de abertura da 39ª Conferência Regional da FAO para a América Latina e o Caribe, realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira que a ONU está ficando desacreditada. A declaração foi feita durante a abertura da 39ª Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, para a América Latina e o Caribe. Porque a ONU está ficando desacreditada. A ONU não está cumprindo aquilo que está escrito na sua Carta da Criação em 1945. A ONU está cedendo ao fatalismo dos senhores das guerras. O presidente agradeceu o que chamou de papel extraordinário que a FAO, segundo ele, mantém como instituição da ONU. Em seu discurso, Lula também criticou a criação por parte do governo americano de Donald Trump do chamado Conselho de Paz, voltado para a reconstrução da faixa de Gaza. O ministro Flávio Dino anulou a quebra de sigilo fiscal e bancário da empresária Roberta Luxinger, amiga do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, é investigada na Operação Sem Desconto, que apura suposto esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresária Roberta Moreira, aprovada pela CPMI do INSS. A decisão liminar aponta que 87 requerimentos foram votados em bloco sem fundamentação individualizada. A medida também beneficia Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, que estava entre os alvos da quebra de sigilo. Dino afirmou que, embora a CPI tenha poderes equivalentes aos de autoridades judiciais, precisa observar as mesmas garantias constitucionais. O
O nome de Lulinha surgiu nas investigações da chamada Operação Sem Desconto, que apura fraudes bilionárias no INSS. Ele foi citado por um ex-funcionário do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Segundo esse depoimento, haveria pagamentos mensais de até R$300 mil ao filho do rapaz, expressão que a Polícia Federal investiga se seria a referência a Lulinha. A defesa nega qualquer vínculo com o esquema. O empresário confirmou a interlocutores que teve passagens e hospedagens pagas por Antunes em viagem a Portugal no fim de 2024. O destino foi a região de Aveiro, onde o lobista pretendia investir em uma fábrica de cannabis medicinal. Segundo relatos, a viagem incluiu a visita a um galpão que chegou a ter contrato assinado para compra no valor superior a 2 milhões de euros. Lulinha afirma que não fechou o negócio, não recebeu valores e não sabia do envolvimento do lobista com as investigações sobre o INSS. A defesa diz que ele pretende comprovar isso por meio da movimentação bancária. A votação da convocação de Lulinha na CPMI do INSS ocorreu em sessão marcada por tensão no plenário. Parlamentares da oposição defenderam a quebra de sigilo com base em mensagens apreendidas pela Polícia Federal. Já governistas argumentaram que não havia elementos individualizados suficientes. A condução da votação gerou críticas ao presidente da comissão, o senador Carlos Viana. Nos bastidores, aliados do governo também questionam a atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que permitiu a tramitação dos requerimentos, mesmo diante de divergências regimentais levantadas por parlamentares. A empresária Roberta Moreira, que recorreu ao Supremo, também é citada na investigação. Ela teria atuado na área de advocacia e mantinha relação próxima com Lulinha. A Polícia Federal apura se houve atuação conjunta junto ao Ministério da Saúde em projetos ligados a cannabis medicinal. As defesas negam irregularidades. O que chama atenção nessa decisão de Flávio Dino é que, dias atrás, o ministro André Mendonça havia autorizado a quebra dos sigilos bancários, fiscais e telemáticos de Lulinha. Essa autorização foi dada antes da aprovação da quebra de sigilo bancário pela CPMI. A decisão de Mendonça havia atendido a um pedido da Polícia Federal. Agora, Dino concorda com o argumento da defesa de Roberta de que a votação em globo violou o processo constitucional. Mesmo com a suspensão, a decisão não impede que a CPMI realize uma nova deliberação sobre esse caso. O prefeito e o vice de Macapá, no Amapá, foram afastados de seus cargos. A Polícia Federal encontrou indícios de desvios em licitações de obras na área da saúde do município. O Supremo Tribunal Federal autorizou 13 mandados de busca e apreensão e o afastamento de servidores da capital do Amapá. Entre os servidores afastados estão o próprio prefeito, Dr. Furlan, o vice-prefeito, Mário Neto, a secretária de Saúde, Érica Aimoré, e o presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura. A Polícia Federal apontou que há suspeita de desvios em licitações das obras do Hospital Geral Municipal de Macapá, com orçamento estimado em cerca de 70 milhões de reais. Endereços ligados ao prefeito de Macapá, Dr. Furlan, são alvo de uma operação da Polícia Federal contra fraude em licitações na saúde. Além da capital do Amapá, a segunda fase da Operação Paroxismo cumpre mandados em Belém, Pará e em Natal, no Rio Grande do Norte. Em Macapá, endereços ligados ao prefeito da capital foram alvo de mandados de busca e apreensão. A ação cumpre a determinação que afastou servidores por 60 dias à capital e em Belém, Pará e Natal, no Rio Grande do Norte. Em Macapá, endereços ligados ao prefeito da capital foram alvo de mandados de busca e apreensão. De acordo com as investigações, há indícios de um esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários, voltado ao direcionamento da licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. O contrato sob suspeita foi firmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá. Segundo a PF, o grupo teria atuado para manipular o processo licitatório e garantir vantagens indevidas em contratos milionários. Além disso, há suspeita de que parte dos recursos destinados à obra tenha sido desviada e posteriormente lavado por meio de movimentações financeiras irregulares. As empresas brasileiras pagaram mais de 50 bilhões de reais em ações trabalhistas no ano passado. Foi a primeira vez na história com uma dívida tão grande em um espaço de 12 meses. O aumento acompanha o crescimento de ações trabalhistas, que bateu mais um recorde no período após a reforma trabalhista de 2017. Foram 2.300.000 novos processos nas varas do trabalho em 2025. Que corresponde a um aumento de quase 9% em relação ao ano anterior a 2024,
quando foram registrados 2.100.000 ações. O maior número de processos ocorreu em 2016, quando 2.760.000 novas ações foram apresentadas. Após a reforma trabalhista aprovada em 2017 no governo Temer, a judicialização caiu. A mudança consolidou a possibilidade de acordos entre empresas e empregados e flexibilizou uma série de instrumentos, como trabalho intermitente, terceirização e horas extras. Em 2021, o número de processos voltou a aumentar. O motivo apontado foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A reforma havia obrigado quem perdesse ações na Justiça a pagar os custos do processo, como perícias e honorários da outra parte. O Supremo Tribunal Federal derrubou essa norma para pessoas de baixa renda, beneficiárias da justiça gratuita. Uma norma instituída pelo Tribunal Superior do Trabalho facilitou ainda mais a judicialização. A Corte permitiu que pessoas acessassem a justiça gratuita por mera autodeclaração sem comprovação dos bens e da real necessidade financeira. Um estudo mostrou que pessoas ganharam o benefício por meio desse instrumento, mesmo ostentando riquezas. Os valores pagos pelas empresas em 2025 correspondem a acordos de 22 bilhões e 400 mil reais, condenações executadas de 22 bilhões de reais e pagamentos espontâneos após as decisões judiciais de 6 bilhões e 200 milhões de reais. O STF julga a concessão da justiça gratuita por autodeclaração em um processo, que pode limitar o acesso a esse tipo de benefício e, consequentemente, a judicialização. A ação evoluiu e passou a questionar até mesmo quem pode ter acesso à justiça gratuita. A gratuidade é dada hoje a quem recebe até 40% do teto da Previdência, que é de R$ 3.262,96. Quem recebe acima desse valor também pode ter acesso, se o pagamento comprometer sua sustentabilidade financeira. O Senado aprovou hoje o aumento gradual do período de licença paternidade. A partir do ano que vem, quando nascer um filho, o homem terá direito a ficar 10 dias em casa. Hoje são 5 dias. Em 2028, o período subirá para 15 dias e em 2029 para 20 dias, que passará a ser o tempo integral para sempre. Como a medida já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, falta apenas a sanção do presidente Lula para a lei entrar em vigor. O PROCON decidiu reforçar em várias partes do Brasil a importância da informação para evitar prejuízos e garantir relações de consumo mais justas para os consumidores. Os direitos devem ser preservados. O Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, ganha cada vez mais força no comércio. Mas, além das promoções, a data serve para lembrar que todo cidadão tem direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece regras como informação clara, proteção contra a publicidade enganosa e direito à troca em caso de produto com defeito. Os principais direitos do consumidor é a exigência por parte dele do respeito à sua saúde e segurança, o direito à informação, o direito a ser ouvido e o direito de poder conhecer os produtos que são ofertados para ele. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, divulgadas pelo Ministério da Justiça, os setores de serviços financeiros, telefonia e comércios eletrônicos lideram o número de reclamações no país, de acordo com o balanço do próprio PROCON de Dourados. As principais queixas envolvem cobranças indevidas, produtos não entregues e descumprimento de oferta. Outro ponto de alerta são as compras pela internet. O consumidor tem direito ao arrependimento em até 7 dias, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, quando a aquisição é feita fora do estabelecimento comercial. O primeiro passo, seja em relação àquele fornecedor que está estabelecido, às vezes foi uma questão pontual, ele procurar o fornecedor para tentar resolver a questão. Caso ele não consiga resolver com o fornecedor, ele pode procurar tanto o PROCON, quanto o Judiciário, ou também em determinadas situações, até mesmo o Ministério Público. No que se refere a alguns tipos de violação de direito do consumidor que configurem crimes, por exemplo, estelionato, golpes, o consumidor também deve registrar o boletim de ocorrência na Polícia Civil. A orientação é guardar comprovantes, prints de ofertas e todos os documentos relacionados à compra. O atendimento do PROCON pode ser feito presencialmente ou pelos canais oficiais. Informar-se é a melhor forma de garantir que o direito do consumidor seja respeitado. E a seguir, o Congresso decidiu votar PEC da segurança, mas redução da maioridade penal vai ser consultada em referendo popular. E pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial,
os Estados Unidos utilizaram um submarino para afundar um navio inimigo, provocando quase 90 mortes. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um submarino atacou um navio considerado inimigo. Na ação, os Estados Unidos mataram 87 pessoas na hora e mais de 30 foram socorridas com ferimentos perto da costa do Sri Lanka. Representantes do governo americano falaram hoje sobre a guerra. Enquanto auxilia Israel com os bombardeios no Irã, os Estados Unidos também realizam ações marítimas. Um vídeo divulgado mostrou o afundamento do navio Irz Dina, ao largo da costa do Sri Lanka, com o torpedo MK-48. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmou que a Marinha norte-americana utilizou um torpedo para derrubar a embarcação iraniana durante a madrugada. O ataque deixou mais de 80 mortos e dezenas de feridos, marcando mais um episódio de grave escalada militar entre as duas nações. A Marinha do Sri Lanka iniciou as operações de resgate logo após receber um pedido de socorro da embarcação em perigo na costa de Galle, enquanto fontes locais citam que até 101 pessoas podem estar desaparecidas após o naufrágio. O ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka informou que o governo tomará medidas cabíveis diante do incidente ocorrido em suas águas. O Pentágono classificou o ataque como um marco, como o primeiro afundamento de um navio inimigo por torpedo desde a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945. Na verdade, ontem no Oceano Índico. E vamos mostrar isso na tela. Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que pensava estar seguro em águas internacionais. Em vez disso, foi afundado por um torpedo. Morte silenciosa. O primeiro afundamento de um navio inimigo por torpedo desde a Segunda Guerra Mundial. Com o aumento dos ataques, o presidente Donald Trump e autoridades de seu governo sempre são perguntados sobre qual o objetivo com a guerra. Dessa vez, quem respondeu às perguntas foi a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Ela disse que o presidente norte-americano tem 4 objetivos em relação ao Irã, sendo eles destruir a marinha iraniana, destruir a capacidade de mísseis balísticos e garantir que o regime xiita nunca mais obtenha uma arma nuclear. No encontro com o chanceler alemão Friedrich Merz, Trump confirmou que Teherã não tem marinha e força aérea, assim confirmando que um de seus objetivos declarado pela porta-voz foi cumprido. Em meio às contestações feitas sobre o motivo da guerra, Karoline desconversou e deixou claro que o republicano não toma nenhuma decisão sozinho. Para isso, ele tem vários conselheiros. A Câmara dos Deputados aprovou em votação no plenário em primeiro turno a PEC da Segurança Pública. O governo federal e os deputados chegaram a um acordo para que a votação da PEC fosse feita sem o trecho que reduz a maioridade penal. A proposta prevê mudanças no financiamento da segurança pública e no combate às organizações criminosas. A sugestão de realizar um referendo sobre a redução da maioridade penal havia se tornado o principal embate em torno da PEC da Segurança, projeto que é uma aposta do governo do presidente Lula para deixar uma marca na área que hoje é a maior preocupação dos brasileiros. Na opinião de parlamentares da base e da oposição, a disputa tende a gerar um novo desgaste para o presidente Lula, que se opõe à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes violentos. Nesta nova versão do parecer, o relator da proposta, o deputado federal Mendonça Filho do União Brasil, além da retirada da redução da maioridade penal do texto, também endureceu o tratamento constitucional para crimes violentos contra mulheres, crianças e adolescentes, bem como para líderes de organizações criminosas caracterizadas por alta periculosidade. A PEC da Segurança cria um novo regime especial constitucional para líderes de organizações criminosas. A proposta determina que a legislação penal estabeleça punições mais duras para integrantes e líderes dessas organizações, com sanções proporcionais ao nível hierárquico dentro do grupo e possibilidade de restrição a benefícios penais. O texto prevê restringir ou até impedir a progressão de regime, a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, inclusive em audições de custódia, e a celebração de acordo de não persecução penal em caso de reincidência ou quando houver risco de o acusado voltar a cometer crimes.
A restrição aos benefícios que poderiam ser concedidos em audiências de custódia em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou quando houver indícios consistentes do exercício da chefia de organização criminosa, também é uma novidade em relação ao texto apresentado na comissão especial. O relator e deputado Mendonça Filho também alterou as regras de elegibilidade dos municípios e de credenciamento das guardas municipais. A ideia é criar uma transição gradual para o novo modelo de segurança pública previsto na proposta, com critérios objetivos e coordenação entre União, estados e municípios. De acordo com o parecer, a mudança busca evitar soluções abruptas e garantir que a integração entre polícias e guardas municipais ocorra de forma progressiva, sem prejudicar a continuidade do serviço de segurança. A proposta amplia o financiamento obrigatório da segurança pública e prevê a destinação gradual de parte das receitas atualmente destinadas ao Fundo Social, que é de 30% da arrecadação das apostas esportivas, as bets, determinando que os recursos sejam destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública e ao Fundo Penitenciário Nacional. Com isso, os recursos da segurança pública devem ser elevados de cerca de 2 bilhões para 6 bilhões de reais. Agora à noite foi aprovada em segundo turno a PEC da Segurança Pública por 461 votos a favor e 14 contrários. A PEC 18/25 pretende melhorar a integração dos órgãos de segurança e garantir mais recursos para o setor. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, elogiou os trabalhos da comissão especial sobre a proposta, lembrando que houve ampla escuta da sociedade, o que deu legitimidade às decisões tomadas. A proposta agora será enviada ao Senado. E o Senado aprovou nesta quarta-feira por unanimidade o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que poderá criar uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. O Senado é a última etapa de análise no Brasil para a entrada em vigor do acordo entre os blocos. A urbanização aumenta sem parar no Brasil. As pessoas ocupam lugares principalmente em busca de habitação e trabalho, mas nesta busca, muitos vão para regiões que grande risco de tragédia acontece, como os morros ou debaixo deles. Dados divulgados nesta quarta-feira pela rede colaborativa MAP Biomas mostram que a ocupação de terrenos com inclinação superior a 30% mais do que triplicou entre 1985 e 2024, saltando de 14 mil para 43 mil hectares. No mesmo intervalo, a urbanização geral do país cresceu 2,5 vezes, passando de 1,8 milhão para 4,5 milhões de hectares, o equivalente a 0,5% do território nacional. O levantamento aponta Minas Gerais como o estado com maior área urbanizada em regiões de alta declividade, com mais de 14 mil hectares atualmente, o triplo do registrado em 1985. Entre os municípios, Juiz de Fora aparece na terceira posição em ocupação nessas áreas, atrás de Rio de Janeiro e São Paulo. No fim de fevereiro deste ano, escorregamentos provocados por chuvas intensas deixaram mais de 70 mortos na zona da Mata Mineira, sendo 65 apenas em Juiz de Fora. Outro dado preocupante é o avanço de moradias em áreas sujeitas a enchentes. A ocupação urbana em terrenos situados até 3 metros acima de recursos d'água cresceu 145% no período analisado. Nas comunidades em encostas, a área ocupada passou de 2.266 hectares para 5.704 hectares, aumento superior a 150%, com destaque para o Rio de Janeiro, que lidera nesse tipo de ocupação. A capital fluminense também reúne uma das maiores proporções de áreas urbanizadas próximas à drenagem, com 43% situadas a até 3 metros do nível da água, ampliando o risco de tragédias climáticas. E os parlamentares não poderão mais gastar dinheiro de emendas em lugares que têm risco de causar danos ao meio ambiente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, bloqueou esse tipo de verba, atendendo um pedido da Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional.
De acordo com a decisão do magistrado, o uso do dinheiro público em atividade irregular fere a moralidade administrativa e a boa gestão dos recursos. Flávio Dino fez referência à petição protocolada pelas ONGs, segundo a qual ficou demonstrado por um conjunto de evidências que as emendas parlamentares vêm sendo utilizadas por gestores públicos, ainda que pontualmente, para realizar obras que desrespeitam as leis ambientais, nacionais e estaduais, podendo inclusive ser considerados crimes ambientais. O texto ressalta ainda que a utilização de recursos públicos federais para este fim é absolutamente incompatível com a Constituição Federal, que busca assegurar a todos os brasileiros o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Na mesma decisão, o ministro Flávio Dino proibiu o saque de dinheiro em espécie proveniente das emendas. As decisões foram proferidas, protocoladas pelo PSOL, que dispõe sobre o controle de emendas parlamentares. Flávio Dino, relator do caso, tem cobrado a adoção de mecanismos que permitam acompanhar o destino dos recursos e os beneficiários finais. O magistrado determinou que o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras procedam à regulamentação da medida. Ele deu 60 dias para que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, cumpra a decisão. O ministro também citou a Advocacia Geral da União, determinando que o Poder Executivo revise portarias ministeriais. O prazo estipulado até o dia 9 de março para a apresentação de informações atualizadas sobre as medidas adotadas. O magistrado oficiou também os presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal a adaptarem seus processos legislativos orçamentários ao modelo federal. E a seguir, paciente vai receber amanhã em Santa Catarina medicamento para curar lesões na coluna que ainda passa por testes. E no Dia Mundial da Obesidade, o Brasil fica sabendo que tem o dobro da média global de crianças acima do peso. As Forças Armadas iranianas ameaçaram atacar as embaixadas de Israel, assim como vem fazendo com os Estados Unidos, caso o Estado judeu ataque seu consulado no Líbano. O Irã também afirmou que ainda controla o Estreito de Hormuz, no Mar do Golfo Pérsico. Em meio às retaliações contra bases militares americanas e embaixada dos Estados Unidos nos países vizinhos, o Irã aumentou o tom de voz com Israel e ameaçou de atacar embaixadas do país em todo o mundo caso seu consulado no Líbano seja atacada. A declaração aconteceu após as Forças Armadas de Israel insinuar que faria esse tipo de ataque. Segundo as normas internacionais, um ataque a uma embaixada é como um ataque ao país que ela representa. O clima entre as nações piora a cada dia e isso é visto nas últimas movimentações israelenses que ordenaram que todos os civis no sul do país deixassem o território e também após alertar que representantes do regime terrorista iraniano que estão no Líbano se retirem do país imediatamente ou serão mortos. Contando com a ajuda do Hezbollah e da milícia libanesa, o Irã aumentou os bombardeios contra Israel, mirando nas bases militares e batalhões no norte do Estado judeu. A mídia xiita afirmou ter atingido 3 tanques israelenses que tentavam entrar no sul do Líbano, além de terem abatido um drone israelense no espaço aéreo do país. Enquanto tenta combater Israel no sul do Líbano, as Forças Armadas do Irã dividem suas atenções para o Estreito de Hormuz, no Mar do Golfo Pérsico. Horas depois do presidente dos Estados Unidos afirmar que poderia enviar a Marinha para escoltar petroleiros pelo estreito, a Guarda Revolucionária do Irã deixou claro que o país persa controla o ponto de passagem de pelo menos 20% do petróleo e gás do mundo. Mesmo diante das falas iranianas, o chefe do Comando Central das Forças Armadas Americanas, Brad Cooper, questionou o Irã, dizendo que não existe nenhum navio xiita navegando no estreito ou em regiões próximas. O mercado financeiro mundial apresentou um certo alívio com as notícias de menor intensidade na guerra do Oriente Médio. O barril do petróleo, por exemplo, terminou o dia estável por $81 pelo tipo Brent. E depois de 2 dias de fortes quedas, hoje foi dia para recuperar um pouco do prejuízo. No Brasil, o dólar caiu 0,89% e terminou cotado em R$ 5,21. E a Bolsa de Valores subiu 1,24%, voltando aos 185 mil pontos. O Brasil tem quase o dobro de crianças e adolescentes acima do peso do que a média global. Se nada for feito,
metade da população entre 5 e 19 anos estará com sobrepeso ou obesidade em 2040. Uma em cada 5 crianças e adolescentes em idade escolar vive atualmente com sobrepeso ou obesidade no mundo. O dado faz parte do relatório Atlas da Obesidade 2026, divulgado pela World Obesity Federation, nesta quarta-feira, data marcada como o Dia Mundial da Obesidade. Segundo a entidade, a meta global de conter o avanço da obesidade infantil, inicialmente prevista para 2025 e adiada para 2030, não deve ser cumprida pela maioria dos países. O levantamento aponta que a taxa global cresceu 14,6% desde 2010 e projeta que, até 2040, cerca de 507 milhões de crianças e adolescentes poderão estar acima do peso. No Brasil, o cenário também preocupa. Quase 17 milhões de jovens convivem com sobrepeso ou obesidade, sendo quase 7 milhões entre 5 e 9 anos e quase 10 milhões na faixa de 10 a 19 anos. A estimativa é de que, mantida a tendência atual, metade das crianças e adolescentes brasileiros poderá apresentar índice de massa corporal elevado até 2040. O país ocupa a 6ª posição entre as nações com maior número absoluto de jovens com excesso de peso, atrás de China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão. No recorde específico de obesidade, o Brasil aparece na 7ª colocação, ficando também atrás do Egito. Especialistas alertam que o excesso de peso na infância está associado a problemas que antes eram mais comuns na vida adulta, como hipertensão, doenças cardiovasculares, colesterol elevado, alterações na glicemia e acúmulo de gordura no fígado. De acordo com o Atlas, caso não haja mudança nas políticas públicas, o país poderá registrar aumento entre 11% e 16% nas doenças relacionadas ao excesso de peso nos próximos 15 anos. O documento destaca ainda que as ações de prevenção seguem insuficientes em grande parte do mundo. Entre as medidas consideradas prioritárias estão a taxação de bebidas açucaradas, restrições à publicidade voltada ao público infantil, incentivo à prática de atividade física, melhoria na alimentação escolar e fortalecimento na atenção primária à saúde. O consumo de alimentos ultraprocessados e a insegurança alimentar também são apontados como fatores interligados, já que produtos de menor custo tendem a ser mais acessíveis às populações de baixa renda. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a empresa VitaB Cosméticos de comercializar o produto melatonina sublingual em gotas sabor maracujá por irregularidades na composição. A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo e tem como função sincronizar e regular o ritmo biológico do sono, sinalizando ao organismo o momento de dormir. O produto utiliza um ingrediente que não teve a segurança avaliada para uso sublingual, quando a substância é administrada embaixo da língua. A agência diz ainda que a marca fazia propaganda irregular, prometendo a regulação do sono e a prevenção da insônia, promessas que não têm respaldo científico. Com a determinação, o produto deve ser retirado do mercado e os consumidores serão orientados a interromper o uso. A medida tem um caráter preventivo e visa proteger a saúde da população. Um catarinense de 19 anos será o primeiro a receber a proteína polilaminina, um medicamento que vem sendo estudado para ajudar pessoas que perderam os movimentos por traumas medulares voltarem a ter uma vida normal novamente. Entre os inúmeros avanços que a medicina tem conquistado, um vem chamando a atenção em todo o mundo: o da possibilidade de pessoas que perderam todo ou parcialmente seus movimentos voltarem a tê-los restabelecidos. E isso é o que propõe o estudo da polilaminina, que nesta semana será realizado no Hospital Dom Joaquim, em Sombrio, no sul catarinense. O Instituto Maria Schmidt, que é o gestor da unidade hospitalar, viabilizou a primeira aplicação da substância em paciente catarinense, um procedimento que pode abrir novos caminhos no tratamento de lesões raquimedulares. O Alisson, ele entrou no estudo de forma compassiva e vai receber a medicação de uma forma mais tardia, né? E esse contato foi importante, que a equipe da doutora Tatiana nos
orientou para que passo a gente tomaria, né? Então, o IMAS, que é o instituto que administra o Hospital Dom Joaquim, ele nos cedeu o jurídico e que fez esse trabalho através da doutora Márcia, a advogada, que fez o trabalho de nos orientar, né, para esse desfecho de conseguir essa medicação. Quem será alvo do estudo será o jovem Alisson Carvalho Saldívia, de 19 anos, morador de Balneário Gaivota, no litoral sul catarinense. A aplicação da medicação está prevista para ocorrer no dia 5 de março, no bloco cirúrgico do Hospital Dom Joaquim. O procedimento deve durar cerca de 30 minutos e consiste na aplicação da proteína diretamente na medula, com o apoio da estrutura hospitalar e acompanhamento da equipe médica, liderada pelo médico Luiz Felipe Lobo, neurocirurgião, que irá fazer a aplicação. Apesar de ainda ser uma terapia em estudo, as expectativas são positivas. Como o risco é considerado baixo, o tratamento pode representar uma oportunidade importante de recuperação. Para o coordenador do pronto-socorro, estar dentro desse projeto é especialmente gratificante. Para mim, como médico, estar participando desse momento é muito satisfatório, né? É muito gratificante participar desse processo e a gente está na torcida que essa medicação faça efeito para o Alisson e que ele tenha uma terapia de sucesso, né? Porque é uma medicação que está em estudo, né? E os resultados ainda são um pouco inesperados, né? A gente tem que aguardar para ver como é que vai ser esse período pós-medicação, né? Isso gera para a gente bastante expectativa, né? A respeito desse pós-operatório aí, dessa pós-aplicação da medicação. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.